eu fico aqui refletindo sobre Srila Prabhupada, Abhay Charanaravinda, né? Famoso Abhay Charanaravinda, Maharaj, Srila Prabhupada, meu Guru Maharaj. Fico pensando aqui em Prabhupada, né? Na missão dele nesse planeta, né? Eu lembro de uma história da sua autobiografia no livro Prabhupada Lilamrita, Os Passatempos Nectários de Srila Prabhupada. Isso é bom, né? Isso é bom, você ler a autobiografia de um mestre, assim como na Bíblia se lê a biografia de Jesus, ou a bibliografia do Senhor Buda. Enfim, sempre que nós lemos a história de uma alma cuja missão foi revelar ao mundo esse processo de amar a Deus, como fez Srila Prabhupada, no qual nasceu em mim, através do conhecimento deixado por ele, ser esse potencializado por Balarama, por Nityananda, por Krishna, onde ele estava realizando a missão do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna, trazendo para o mundo esse processo de cantar o santo nome de Deus. De modo que, antes de Srila Prabhupada, esse conhecimento, pelo menos aqui no Ocidente, não era tão divulgado. E eu estou falando de uma pessoa como eu, que estou nessa forma humana, que jamais iria ter esse conhecimento do santo nome, até, né, que um dia, dentro da minha intenção verdadeira de conhecer Deus, a superalma no nosso coração naturalmente cria arranjos para você chegar até Ele. E dessa maneira, naturalmente, eu consegui criar esse vínculo com o Srila Prabhupada. Prabhupada, Abhay Charanaravinda. E dele eu recebi, né, o Bhagavad Gita como ele é, que foi falado um dia numa reunião que eu fui de devotos, e ao ouvir o Bhagavad Gita eu senti que eu já tinha uma experiência com esse conhecimento, e que agora eu me encarnei de novo nesse mundo, né, me ocidentalizei dentro de um sistema chamado capitalista ou materialista, ou qualquer ista que seja, que não tinha nada a ver com Deus. Mas a superalma, dentro de sua bondade, de sua amizade, de sua misericórdia, naturalmente me colocou em contato com Srila Prabhupada. Dentro desse contexto, eu lembro, como estamos falando, na bibliografia de Srila Prabhupada, quando ele estava vindo para o Ocidente, dentro do navio chamado Jaladuta, inclusive parece que ele teve 2 infartes nesse navio. Procurem mais sobre esse conhecimento. Quando ele estava vindo para o Ocidente, ele escreveu um poema muito famoso que dizia, né, Krishna, por que você está me levando para o Ocidente? Lá só tem mlechas, comedores de alimentos do modo da ignorância, pessoas materialistas, que não têm nenhum sentimento assim puro por Deus. Imagina, Srila Prabhupada, um devoto puro de Krishna, que estava vivendo na Índia, né, Vrindavana, cultivando aquele serviço devocional em êxtase. E de repente o mestre espiritual dele, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, né,
Om Vishnupada Paramahansa Parivrajacharya Astotara Shata Sri Srimad Bhaktisiddhanta Maharaj Prabhupada. Esse era o nome do mestre espiritual de Srila Prabhupada, que quando ele viu assim Prabhupada pela primeira vez, ele falou: você é uma pessoa muito inteligente, você tem que pregar o conhecimento aqui em inglês lá no Ocidente. De modo que o mestre espiritual dele, quando viu ele pela primeira vez, já sabia qual era a missão de Srila Prabhupada. Uma pessoa dotada com a potência de Deus já pode ver o futuro de uma determinada alma. Então, Prabhupada, seguindo, né, a ordem de seu mestre espiritual, mesmo que a contragosto, né, dentro desse poema que ele fala: mas Krishna, por que você está me enviando para o Ocidente? Que furada, você está me colocando numa furada, numa armadilha, num lugar onde as pessoas têm uma consciência totalmente animalizada, não estão interessadas nesse processo. Mas ele era um devoto puro, ele sabe que ele tinha a potência, né? Sabia que tinha a potência de Krishna, né? E Nityananda, Balarama em seu coração, ele carregava o poder espiritual de Deus, mais a potência também do seu mestre espiritual. Ele sabia disso. Então ele fez esse poema mais no sentido de que Deus está me enviando para um super desafio. Isso ele tinha, acredito, 66 anos de idade. Já era uma pessoa de idade, né? Mais antigo, como se fala. E assim ele chegou aqui no Ocidente e começou a agir. Só que quando a pessoa está agindo sob a tutela, a supervisão de Deus em seu coração, quando você é rendido a Deus nessa vida, você passa a ser um canal maravilhoso de luz espiritual, de energia divina, e você vai conquistando as suas almas. Esse é o poder de uma pessoa pura, como era Srila Prabhupada. De modo que ele viajou o mundo 14 vezes, expandiu essa consciência de Krishna para todo o planeta, e também retificou o Bhagavad Gita, que anteriormente estava mal interpretado, onde Krishna era considerado apenas uma coisa impessoal, né? Então Prabhupada restabeleceu a diretriz da consciência de Krishna como ela é. Por isso que o Bhagavad Gita dele é como ele é. E Srila Prabhupada, imagina, me veio aqui à mente assim, uma pessoa que tem a visão perfeita, vai para uma terra de pessoas cegas, né? Deficientes visuais. Ninguém enxerga nada e a pessoa está com os olhos bem abertos, assim, vendo tudo, inclusive vendo a substância divina, já que ele era um devoto puro. Imagina, ele chega num lugar e todo mundo cego, sem nenhuma vislumbre, né, de cor espiritual. Então foi uma missão realmente bem incrível, Srila Prabhupada. Como que eu vou abrir os olhos dessas pessoas que querem permanecer na cegueira? É como se você tivesse olhos e tivesse que explicar a função dos olhos para a pessoa que tem a função do tato, né? O cego, ele está ali no tato, considerando, né, esse um dos sentidos poderosos que o cego tem, ele caminha tateando. Então, Prabhupada queria que as pessoas simplesmente abrissem os olhos espirituais e seguissem as suas vidas. E essa é a beleza que eu estou falando aqui. A beleza de você se tornar um ser divino é que você se torna potencializado
por Deus para realizar a vontade divina, fazer a obra de Deus. Compreende? Não tenha medo de assumir a sua posição espiritual. Seja também um Prabhupada. Prabhupada, Prabhu, Senhor, Pada, aquele que assume a posição divina. Você se expressa como Deus dentro da autoridade divina para passar todo esse conhecimento. Pada quer dizer pés também, né? Aquele que está rendido aos pés de Deus, do Senhor. Prabhupada é um título, certo? Prabhupada é o título de Abhay Charan Aravinda, o nosso querido Srila Prabhupada, que vai ser o mestre espiritual do universo. E ele passava a experiência de Chaitanya Mahaprabhu. Namastê, né? Sarasvati Devi, Gauravani Pracharine. Aquele que está pregando a mensagem de Sri Chaitanya Deva. Essa é a missão de Srila Prabhupada, que está erradicando do Ocidente Nirvishesha Shunyavadi. Está retirando toda essa consciência do vazio, do impersonalismo. Deus é um queridão, Deus ele é um amigo que você tem que abraçar, que você tem que trocar afetos incríveis de amizade. Deus não é uma energia só assim que é um nada, sabe? Deus tem essa relação pessoal com a gente e é isso que Prabhupada veio ensinar no mundo espiritual. Krishna Loka, Vaikuntha Loka, todo mundo assim, né, abraçando as outras almas iluminadas, todo mundo ali compartilhando seus momentos com Deus, cada um dentro do seu humor. E é isso que nós vamos atingir, né? O plano da eternidade significa isso, não significa algo que você se fundiu na energia divina e fica um negócio meio realmente vazio. Existe uma expansão de amor com Deus. E essa expansão, por exemplo, Srila Prabhupada, ou qualquer mestre espiritual que segue essa linha de rendição a Deus, a Krishna, a Chaitanya, a Mahaprabhu, as expansões de Deus, o devoto caminha com essa amorosidade nesse mundo. Então o amor de Srila Prabhupada é que ele não vivia mais a vida dele, né? A vida dele era a vida para distribuir esse conhecimento divino. E daí ele trouxe com muita dificuldade, né, os livros inicialmente, aí transcreveu os livros, passou na língua de vários países, fez muitas palestras, passou todo o conhecimento em relação a todos os níveis de devotos para seguirem os seus deveres de modo perfeito. Então era um ser potencializado por Deus e esse deve naturalmente ser o nosso desejo, né? Quero seguir os passos de Srila Prabhupada. Assim como o Mestre Jesus falou, mas vocês, se vocês me seguirem, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. De modo que Srila Prabhupada, né, Deus ele vai potencializar muitos seres Prabhupadas, serviçais aos pés de lótus de Deus, para realizar essa grandiosidade da missão divina, não só aqui nesse planeta Terra, mas também em todo o universo. Assim como Narada Muni, quem conhece Narada Muni sabe que ele está vagando aí pelo universo inteiro livremente, pregando a consciência de Krishna. Então isso é uma maravilha, né? Você ter todos os poderes místicos e poder
ter essa oportunidade de estar convivendo com Deus em seu coração e sendo conduzido por Ele, supervisionado por Ele, mantido por Ele, nessa missão de pregar a consciência de Krishna, falar sobre Deus, ouvir sobre Deus, cantar o nome de Deus, lembrar de Deus, servir a Deus, fazer amizade com Deus, orar a Deus, entregar, né, tudo para Deus. Isso é bem-aventurança. Bem-aventurança. O espírito sente satisfação em comunicar a presença divina com a presença espiritual. Essa é a maior bênção, se tornar um servo amoroso de Deus nesse mundo. E mesmo que você esteja com a visão bem aberta, através desse despertar amoroso por Deus, através dessa rendição a Ele que te dá a realização dele, né? Deus é, como diz, é facinho quando você facilita as coisas. Agora, se você especula muito, então Deus ele se torna a coisa mais complexa. A mente não pode compreender Deus. A mente é limitada. Compreende? A mente é material, é uma vibração material, sutil. Mas Krishna ele é transcendental. E você, o espírito, é transcendental. Então você tem que se situar naquilo que você é. E daí, quando você fica rendido e realizado em Deus, naturalmente, sendo parte integrante de Deus, você faz a vontade de Deus. E a vontade divina é que todo mundo se ilumine, fique feliz, que todo mundo tenha prosperidade material, espiritual, que seja um ser co-criativo nesse mundo de coisas interessantes, que tenha bom humor, que tenha esse prazer de usar os seus talentos ou as suas qualidades, seus atributos espirituais para expandir essa consciência incrível, né? Então essa reflexão que eu estou fazendo agora é de Srila Prabhupada, Guru Maharaj, agora todos os dias, né? Ele me conectou com Krishna e agora tem, não digo essa dívida, essa gratidão eterna de levar o conhecimento que ele deixou para as outras pessoas também, usando a linguagem mais adequada desse momento, como Srila Prabhupada usava a linguagem daquele tempo em que ele esteve aqui no planeta, né? Que o planeta evoluiu e as pessoas compreendem as coisas de acordo com a atualidade. Então temos que sempre fazer essa atualização espiritual na pregação de Deus dentro do contexto de entendimento das almas que estão aqui nesse mundo agora. Então você usa a sua inteligência e Deus te dá a capacidade interna de você continuar essa missão de Prabhupada e de todos os seres que aqui estiveram, né, dentro da misericórdia divina, para fazer as pessoas despertarem. E a base de tudo é simplesmente cante o santo nome de Deus, né? Adore o Senhor Supremo, se associe com pessoas elevadas, faça do lugar onde você mora um lugar sagrado e viva um dia de cada vez nessa forma humana com plena consciência. Ok? Pensem nisso, né? Se tornar um Prabhupada, um seguidor maravilhoso de Deus. É isso. Todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido aos seus pés de lótus. Minhas reverências a ti, ó servo de Sarasvati Goswami, que está tão bondosamente pregando a mensagem de Sri Chaitanya Deva e liberando o Ocidente de todo niilismo e impersonalismo. Jai Srila Prabhupada aqui, Hari, Hari, Haribol!